Adson vive drama após lesão e Vasco não encontra substituto ideal. Protagonista no ataque de Rafael Paiva, Adson se lesionou em um momento chave da sua passagem pelo Vasco. Insubstituível. Revelado pelo Corinthians, Adson foi contratado no início do ano pelo Vasco após uma breve passagem pelo Nantes da França. Custando mais de 26 milhões de reais aos cofres do Gigante da Colina, o início não foi nada satisfatório. Com Ramon Dias e Álvaro Pacheco, o jogador de 23 anos tinha pouco espaço e mal conseguia desempenhar. Porém, após a entrada de Rafael Paiva, o atacante foi ganhando confiança e alcançou a titularidade. Em dado momento, Adson se tornou, de certa forma, um dos protagonistas no ataque cruzmaltino. Quando conseguiu se firmar e alcançou a confiança total do torcedor, Adson se machucou em maio deste ano. Sofrendo uma fratura por estresse na tíbia, ele foi operado e sua previsão de volta é indefinida. Quem vai substituir? De lá para cá, Rafael Paiva tenta dar mais chances a outros jogadores. Joia da base, Ryan conseguiu ter mais minutos, mas está sofrendo uma série de críticas da torcida. Depois de ser expulso contra o Atlético PR pela Copa do Brasil, sua falha contra o Palmeiras gerou uma grande revolta nas redes. Porém, o jovem atacante de 18 anos é o que mais jogou após lesão de Adson. Em 5 jogos, conseguiu dar uma assistência. Paiva também testou outras opções, como o colombiano Emerson Rodrigues, que entrou muito bem contra o Flamengo. Ao todo, ele fez 5 jogos e marcou um gol. No mais, o chileno e recém-contratado Jean David fez 3 jogos e ainda não engrenou. Por outro lado, o outro reforço, o suíço Maxime Domingues, também já foi testado em apenas um jogo, vindo do banco de reservas. No próximo domingo, às 18h30, o Vasco vai até Minas para enfrentar a equipe do Cruzeiro do técnico Fernando Diniz. Porém, na próxima quarta, 02, às 21h30, o Gigante da Colina tem um desafio diferente, mas ainda no Mineirão. Enfrentando outro time mineiro, o Atlético Mineiro, o Vasco vai a campo pela semi da Copa do Brasil. Para esse confronto, o técnico Rafael Paiva não vai contar com Ryan, expulso contra o Atlético PR. Dessa forma, Emerson Rodrigues deve ser escolhido como provável substituto. Vasco ainda aposta em JP mesmo com sumiço do time titular com Rafael Paiva. O volante de 19 anos, tratado como uma promessa nas categorias de base, não vem sendo sequer relacionado para os jogos. Notícias do Vasco. JP perdeu espaço no Vasco nas últimas partidas com o técnico Rafael Paiva. O jogador tinha engatado uma grande sequência como titular, mas aos poucos foi virando apenas uma opção no banco de reservas. O volante de 19 anos, tratado como uma promessa nas categorias de base, não vem sendo sequer relacionado para os jogos. A diretoria e comissão técnica ainda contam com o jogador e acreditam em uma reviravolta. O jogador está em ano de transição para o profissional e fez sua estreia no time principal nesta temporada, quando entrou no segundo tempo na vitória por 2-1 sobre o Grêmio, na primeira rodada do Brasileirão. Crescimento. Nascido em 2005, ele tem idade para jogar mais 2 anos no Sub-20, por exemplo. Internamente acreditam ser natural a oscilação e pleiteiam um grande crescimento na próxima temporada com uma adaptação maior. JP recebeu sua primeira chance como titular ainda sob o comando de Álvaro Pacheco, mas sua melhor sequência foi com Rafael Paiva, atual comandante, que está sendo mantido para a próxima temporada. Ele ganhou destaque quando deu assistência para gol de David na goleada sobre o São Paulo, 11ª rodada, e foi a campo em 5 partidas consecutivas, evoluindo a sendo fundamental para o esquema. Sua última aparição foi no empate por 2-2 com o Criciúma, no dia 18 de agosto. Desde então deixou de ser mais utilizado pelo comandante, que preferiu dar sequência para outros jogadores do setor, que corresponderam. Daverson, herói do Atlético Mineiro na Libertadores, não enfrenta o Vasco na Copa do Brasil. Atacante fez os 2 gols contra o Fluminense que levou a equipe de Belo Horizonte às semifinais da competição continental. Bastidores na Colina. Os bastidores pelos lados do Gigante da Colina vêm repercutindo nos últimos dias, com algumas situações sendo expostas para seus torcedores, como está informando o Bolavip Vasco. Por exemplo, notícias do Vasco informaram que Alex Teixeira está em baixa no clube cruzmaltino. O atacante tem poucos minutos em campo, desde que retornou à equipe. Além disso, Pedrinho pode anunciar um grande negócio a respeito de um jogador. O atacante Pablo Vegetti, considerado essencial, deve renovar contrato com o time do Rio de Janeiro. Daverson não enfrenta os cariocas. Em meio a isso, enquanto o mercado tem atualizações,
Foi revelado que o atacante Daverson não irá enfrentar o Trem-Bala da Colina em nenhum dos 2 jogos da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro. Tudo isso porque o camisa 9 entrou em campo pelo Cuiabá, pelo torneio nacional, contra a Portuguesa RJ, pela segunda fase do certame. O regulamento da competição impede que ele jogue a competição por outra equipe. Vale salientar que Davin, como é chamado por muitos, já se declarou ao clube carioca em muitas oportunidades, e sempre demonstrou desejo para atuar pelo seu time de coração um dia. Daverson foi herói na classificação do Atlético nas quartas de final da Libertadores contra o Fluminense. O jogador saiu do banco de reservas, entrando no lugar de Bernard, e fez os 2 gols da classificação do Galo. Vasco e Atlético Mineiro decidem uma vaga na final da Copa do Brasil. O primeiro jogo acontecerá no dia 02/10 em Belo Horizonte, enquanto a definição será no Rio de Janeiro, dia 17/10. Quem passar enfrentará o vencedor de Corinthians e Flamengo na final. Alex Teixeira decepciona no Vasco e tem poucos minutos em campo desde que voltou ao clube. Atacante retornou recentemente, mas pouco entrou em campo e novas informações relacionadas ao jogador foram divulgadas. Foco total. O Vasco segue se preparando para o jogo contra o Cruzeiro no domingo 29, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe vive um bom momento na temporada e quer vencer a Raposa para continuar subindo na tabela. O gigante da colina tem crescido de rendimento ao passar do tempo e Coutinho parece que está melhor fisicamente, jogando mais tempo durante as partidas e tecnicamente já demonstrou que pode ajudar a equipe. O elenco do Cruz Maltino é bem mais qualificado do que o do ano passado e, por isso, a torcida vascaína está confiante na Copa do Brasil, onde o Vascão está na semifinal do torneio. O time enfrentará o Atlético Mineiro, que acabou de se classificar na Libertadores e é sempre um adversário difícil, já que tem um time com muito talento técnico, como Hulk, Scarpa e Paulinho. Das contratações recentes, quem anda em baixa é Alex Teixeira. O atacante teve poucos minutos em campo e não parece que vai contribuir mais do que isso para o restante da temporada. Como o G informou, outro que está tendo poucas chances é o volante Souza, outro contratado a pedido de Coutinho e aprovado pelo presidente Pedrinho. É um atleta que gerou mais expectativa, mas não tem conseguido brigar pela titularidade. São 2 jogadores experientes com um passado muito bonito no Vasco, mas que realmente estão longe de viver o auge físico e técnico. A dupla, assim, perde cada vez mais espaço. Os torcedores do Vascão cobram um melhor planejamento para contratações, isso já pensando em 2025, quando o clube com boas chances de voltar para a Copa Libertadores da América. Vasco surpreende e quer anunciar ídolo do Palmeiras para jogar com Vegetin em 2025. Time carioca deseja contar com o atleta palestrino na próxima temporada do futebol brasileiro. Já há algum tempo, muito vem se falando sobre a possibilidade do Palmeiras encerrar ciclos e abrir mão de alguns dos grandes nomes que estão neste ciclo extremamente vitorioso. Todavia, a posição de Leila Pereira e da diretoria é clara: manter os principais nomes do clube até a disputa do Super Mundial de Clubes em 2025. Ainda assim, nomes como Dudu, Rony e Gabriel Menino vêm ganhando força fora do clube. Outro que também é cogitado para sair é Marcos Rocha, que é alvo do Vasco. Nesta quinta-feira 26, o portal Nosso Palmeiras revelou que o Gigante da Colina tem o veterano em sua lista de alvos para a próxima temporada. Todavia, a fonte afirma que a intenção do Clube Verde é manter o jogador, que já está em tratativas para estender o seu vínculo com o clube por pelo menos mais uma temporada. Ainda assim, o Vasco não descarta apresentar uma proposta pelo atleta, visando convencê-lo a aceitar um novo projeto e dar uma nova direção para sua carreira. Marcos Rocha está no Palmeiras desde 2018 e, aos 35 anos, segue sendo importante no time de Abel Ferreira. Nesta temporada, o veterano atuou em 43 jogos e distribuiu 8 assistências.